vai conversar agora com o Fred Duclerc, que é montanhista profissional, tem especialização em longas travessias, média e alta de montanha. Ô Fred, primeiro, boa tarde para você. Muito obrigada por topar falar com a gente aqui no meio do dia. Você já passou ali por esse vulcão na Indonésia? Já fez algum tipo de trilha parecida com a complexidade semelhante a desse local onde a Juliana se acidentou? Patrícia, Nelson, boa tarde, né? Boa tarde aos ouvintes aqui. Olha, Patrícia e Nelson, não estive nesse vulcão, né? Mas tenho boas experiências de vulcões aqui na América do Sul. Esse tipo de terreno normalmente tem muita areia, cinza e pedras, né? Aqui na América do Sul a gente chama de morrenas, né? É como se fosse um cascalho. Então, para progredir nesse tipo de terreno, você progride, anda 2, 3 passos, sobe e desce praticamente 1. Ou seja, é uma dificuldade, né? A Juliana, ela teve, sem dúvida, um processo hipotético depois da queda, imagino eu. Houve muita demora no resgate, né? Normalmente, em casos desse tipo, você tem que agir rapidamente. O parque teria que ter um plano de contingência, né? Uma equipe de primeiros socorros. Aliás, é previsível nesse tipo de vulcão, nesse tipo de terreno, saber o que pode acontecer. E como que você faz? Você tem um plano A, um plano B e até um plano C, se você precisar inventar. Desde que você tenha guias bem treinados, né, uma equipe bem treinada no parque. Aliás, a entrada deste parque já deveria orientar isso, né? É nítido que houve falhas aí no processo de resgate. O procedimento do guia, um guia normalmente nunca deixa seu cliente para trás, né? Nunca deixa os clientes ultrapassarem ele, e normalmente você pode até andar com uma equipe com 3 pessoas ou 4, mas depois disso, dependendo do perfil das pessoas, é importante ter algum segundo guia, né, que pode esperar. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, esse tipo de trajeto, ele é muito divulgado, porém acho que não tem sinalização de risco. Isso acaba apresentando falhas, né? Numa situação dessa, a pessoa pode cair. Uma outra coisa que me chama a atenção, que ninguém tem comentado, é um vulcão de 3.726, se não me engano, de altitude. Ou seja, acima dos 3.000, você já tem influência de oxigênio, de oximetria. Então, você precisa ter um procedimento de aclimatação, né? Nesse caso, eu não sei como isso aconteceu, né? E isso normalmente causa cansaço, movimentos um pouco mais lentos, tem que ter esses cuidados, né? A gente está se questionando aqui, já desde que isso aconteceu, da demora, né, nas autoridades em conseguirem chegar até o local, tanto que foram, acredito eu, pelas informações que nós tivemos aqui, de que são pessoas, são especialistas como você, que conseguiram chegar até ela, infelizmente chegaram até o corpo, né, porque mesmo assim as autoridades não conseguiam fazer essa aproximação. De qualquer forma, numa situação como essa, ela passar 4 dias ali isolada, à mercê do tempo, à mercê do frio, da fome, da sede, é possível a gente sobreviver por tanto tempo? Olha, Nelson, é possível, desde que você seja uma pessoa bem orientada, desde que depende muito do teu perfil, né? Eu estou acostumado com viajar pessoas que já têm um pouco um aprendizado. Quando não tem, eu as preparo para o desafio, né? O parque deveria, desde o início, ter feito uma palestra, algo nesse sentido, para orientar. Ter verificado os equipamentos que as pessoas estavam levando, né? Coisas muito importantes nesse tipo de situação, Nelson e Patrícia, é você que é cliente, que você é participante, independente do guia, você ter algumas coisas como padrão, né? Vai subir numa montanha desse tipo, ter um bom agasalho, ter um bom impermeável. Hoje em dia a gente utiliza 3 camadas, né? Ou seja, uma camada que é
colada no corpo, que é muito mais para o calor. Você pode transpirar, mas não perde calor. Outra camada que é complementar esse calor. E a terceira é no caso de garoa, chuva, neve, nesse sentido. Acho que o parque deveria verificar isso, o guia deveria verificar isso e não subir sem equipamento. Me chamou a atenção também, parece, não sei, acho que a Juliana estava sem bastões, né? Fundamental em qualquer caminhada, Nelson e Patrícia, você usar um par de bastões. Pode ser aqui no Brasil, pode ser em qualquer lugar. Por quê? Só os bastões, eles servem como item de segurança, que você pode usá-lo para subir e descer, para se equilibrar. Diminui o impacto nos joelhos até de 40% a 60%, para você ter uma ideia, né? E também ele pode ser até usado em casos de emergência, para você ter uma ideia, como tala, né? Um kit de primeiros socorros, independente do guia ter, eu acho que todo participante deve ter coisas mínimas. Por exemplo, nenhum guia pode medicar ou indicar algum remédio nesse sentido, mas o guia também tem que ter kits de primeiros socorros, né? O guia, quando sobe uma montanha com pessoas e clientes, ele tem já que ter traçado um plano. Você sempre se planeja, Nelson e Patrícia, para uma empreitada desse tipo, com plano A, B e C. E você sempre se planeja, eu sempre digo nos treinamentos que eu dou, para dar errado. Por que para dar errado? Porque quando você treina a sua mente em situações do que pode acontecer, quando ela realmente acontece, você tem o raciocínio e a agilidade. Uma outra coisa fundamental que eu vou repetir aqui, demoraram demais o socorro dessa moça. Nas primeiras 24 horas e até 48 horas eram fundamentais. Este vulcão fica numa região que fica abaixo da linha do Equador. E abaixo da linha do Equador, aliás, a região é uma ilha, tem uma influência direta do oceano, né? Abaixo da linha do Equador, normalmente você tem uma quantidade de chuva maior, ou seja, deve ser cotidiano o tipo de chuva, ou seja, você já tem que ir preparado. Para quê? Se chove e esfria, você pode ter um processo hipotérmico, e no processo hipotérmico você pode falecer. Eu acredito, como ela caiu, né, 300 metros no primeiro instante, ela até, se tivessem socorrido, auxiliado rapidamente, com certeza, talvez ela poderia ter tido a chance de viver. Depois, não sei o que aconteceu, esse tipo de terreno é muito instável, talvez ela se movimentando e, pela falta de experiência nesse terreno, ter caído mais, e me parece que caiu mais 300 metros, né? Então, aí fica difícil mesmo. Outra coisa, a equipe já deveria estar pronta para um tipo de situação desse. Vou voltar a repetir. É previsível num terreno desse tipo o que pode acontecer, né? Outra coisa, em 5 anos, você ter 8 mortes, se não me engano, e mais de 180 ocorrências, não é normal. Isso é uma falta de manejo do parque, uma falta de cuidado do parque, já que é um lugar muito atrativo no mundo outdoor, principalmente para os que gostam de caminhadas e até subir montanhas e até subir vulcões, né? Deveria ter esse cuidado. Eu acho que a Indonésia, neste aspecto, ficou devendo um pouco, medidas um pouco mais preventivas, né? Fred, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui em relação a essa notícia tão triste que a gente vem acompanhando em torno da Juliana, um alerta também aos que gostam tanto, né, desse turismo de aventura, são entusiastas da prática. Muito obrigada e uma ótima tarde. Obrigado, Fred. Patrícia, só posso complementar uma coisa? O caso da Juliana, é importante destacar que não é motivo para você não realizar esse tipo de atividade, né? Eu acho que ela foi uma guerreira. Bom, obrigado a todos, obrigado Nelson, obrigado Patrícia, obrigado aos ouvintes também. Um abraço.